Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui hoje, né? Nessa quarta-feira para conversarmos sobre a palavra de Deus. E nós vamos falar hoje sobre um conceito interessante, que eu acho que é importante a gente pensar sobre ele. Pensa você aí numa pessoa forte. Deixa passar pela sua mente aí uma pessoa que você considera forte. Talvez da sua família, talvez um conhecido, um amigo. Pensa aí. Pensou? Geralmente quando a gente fala em pensar numa pessoa forte, no conceito de hoje, século XXI, a gente pensa de repente nas pessoas que estão nas academias, né? Tem um rapaz na academia ali que ele malha bastante, 6 horas da manhã ele já está lá pegando peso, está urrando, pegando aquele peso todo. Ele tem umas batatonas desse tamanho, ele é bem forte, né? Fisicamente falando. Mas algumas pessoas podem falar, não, mas não foi isso que eu pensei, não. Eu pensei na minha avó. A minha avó era uma mulher muito forte. Ela aguentou muita coisa, ela segurou muita barra. Não, eu pensei no meu pai. Não, eu pensei na minha mãe. Não, eu pensei no fulano, no Beltrano. Então a gente sempre pensa nas pessoas no conceito de forte, nas várias formas de conceito de forte, né? Tem o forte fisicamente, tem o forte moralmente, tem o forte intelectualmente, tem o forte espiritualmente, né? Então tem várias, é multifacetado o conceito de forte, né? Tem pessoas que são frágeis, mas são fortes ao mesmo tempo, né? A fragilidade tem a ver com uma certa delicadeza no trato, um certo jeito de ser, né? Que não quer dizer que é fraco, só quer dizer que é frágil, né? Tem pessoas que têm um corpo muito forte, muito saradão, mas é uma manteiga derretida, ele tem, ele tem essa fragilidade. Tem pessoas que não aguentam os embates da vida, apesar de ser forte. Se precisar levantar um pneu de carreta, ele levanta aquele pneu de carreta, ele tem bastante força física. Mas um probleminha acontece e ele já desmorona totalmente, ele não tem força mental para resistir aos embates que a vida oferece. Né? Você deve conhecer gente assim, talvez você seja uma pessoa assim. O conselho de hoje nessa live é: seja forte. A Bíblia diz que nós precisamos ser fortes. Né? A Bíblia fala sobre isso. Deus não conta, entretanto, com a força que vem da gente, porque Ele sabe que a força que vem da gente, ela é muito vulnerável, né? A força que vem da gente, ela é muito falha tantas vezes, né? Você acorda hoje como um campeão da fé. Você está cheio de fé. Você está forte na fé hoje. No final do dia, talvez você não termine o dia assim. Se você não for fazendo manutenção desse pensamento ao longo do dia, você vai concluir esse dia de repente chorando por uma coisa, por um problema que desse tamanhozinho. Aquela fé enorme que você estava de manhã foi detida por um probleminha desse tamanhozinho. Entende? Então, a gente sabe que a nossa fonte de força é o Senhor. E para embasar o que eu estou dizendo, poderia ler qualquer outro texto, mas eu vou ler um texto clássico aqui, que é 2 Coríntios capítulo 12, e eu vou ler os versículos 9 e 10, que fala assim, ó: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo entendeu. A gente olha para o apóstolo Paulo e a gente vê um homem muito forte de caráter, muito forte de energia, um homem muito forte no conhecimento bíblico, um homem muito forte, religiosamente falando, um homem muito forte, tão forte que revolucionou o mundo da sua época. Ele evangelizou o mundo da sua época. Um homem com muita força intelectual, com muita força, mas um homem que chorava diante de Deus no secreto. A nossa força precisa ser depositada diante de Deus no secreto para que Ele nos fortaleça ainda mais. Ser forte também significa a gente diz respeito também a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade. Ser forte muitas vezes fala para a gente fugir. É esse apóstolo aqui que fala para o Timóteo o seguinte: Timóteo, da sua carne você foge. Os desejos da sua carne, foge deles. Sair muitas vezes, fugir muitas vezes, não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Né? José foi muito forte, por isso que ele chegou ao governo do Egito. Ele resistiu às injúrias dos irmãos, à traição dos irmãos, à ausência do pai. Ele resistiu isso tudo, ele resistiu à tentação da mulher do Potifar, ele resistiu à traição dos amigos de cárcere dele. Né? Então ele foi forte o tempo todo, parecia que estava fraco, né? Parecia que tudo estava acontecendo dentro de uma fraqueza de José. Não, ele estava confiando na força que vinha de Deus, que haveria de fazer as coisas mudarem a história da vida dele. Então, ser forte diz respeito
a resiliência, né? A capacidade que você tem de retornar a uma condição que você tinha anteriormente, ou pelo menos o mais próximo possível delas. É você ter a força para voltar tantas vezes quanto necessário. Talvez quando leem a parábola do filho pródigo e vê ele lá se arrependendo na terra distante, voltando para o pai, a gente pensa que aquilo é uma fraqueza. Na verdade, psicologicamente falando, aquilo ali é uma força. Aquilo ali é a força dele. A força dele ter coragem de encarar o vexame, a vergonha, a força dele não ter medo de encarar todos os riscos que ele correria. Né? Nós ouvimos domingo, ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser rejeitado pelo pai, muita coisa poderia ter acontecido, mas ele se vestiu de coragem, de força e voltou. Ser forte muitas vezes é pedir perdão. A fraqueza nossa muitas vezes nos leva a inflar o nosso ego de tal maneira que o casamento acaba porque a gente não pede perdão, né? Às vezes o emprego termina porque a gente não consegue voltar atrás e fala, não, peraí, vamos acertar aqui onde o trem saiu do trilho. Vamos colocar de novo e vamos seguir. Né? Quantos relacionamentos poderiam ser poupados se as pessoas fossem um pouco mais fortes e resistissem ao ego, à força do ego, né? E desse chance à sua natureza cristã de falar mais alto e salvar assim um casamento, salvar uma finança, salvar um negócio. Tá? Voltar atrás é também ser forte, né? Autocontrole também é ser forte. Muitas vezes uma pessoa começa a falar alto contigo, começa a gritar contigo, ou então acontece uma situação que saiu do controle. Está todo mundo apavorado. Então, ter autocontrole, ter domínio próprio também é ser forte, né? Também é ser forte. É quando você consegue manter a mente fria para raciocinar as melhores soluções para aquela situação que está acontecendo. Isso também é ser forte, né? Ter determinação também é ser forte. Uma das coisas mais difíceis do dia de hoje é ter determinação. Todo mundo hoje fala, eu acho que eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque eu não consigo ler um livro todo, começo a ler, não paro, não concluo, estou vendo uma série, paro no meio do caminho, tudo que eu faço eu paro no meio do caminho. Falta de determinação, né? Disciplina. Eu comecei a dieta, não concluí, eu comecei na academia, não concluí. Tudo que você começa, para pelo meio do caminho. Isso é falta de força. É falta de força, precisa ser um pouco mais determinado, um pouco mais forte para chegar até o final dos objetivos. Traçar um objetivo e traçando ao longo do caminho, como que eu vou vencer esse primeiro desafio, e esse segundo, e esse terceiro, até chegar no ponto-chave, o ponto máximo, né? Ter empatia também é ser forte. Você ter coragem de se aproximar de uma pessoa que está passando por alguma situação difícil e oferecer seu ombro amigo, carregar essa pessoa no colo muitas vezes, né? Dar de si para essa pessoa muitas vezes, também significa ser forte. Hoje à noite, a mensagem vai ser baseada em cuidado com as suas sementes. A vida, na vida, a gente recebe uma mãozada cheia de sementes, né? E semente, ela está ligada com o futuro. Né? Semente tem a ver com o futuro. A semente, se você eliminar a semente, a árvore não nasce. Mas se você fizer com a semente aquilo que precisa ser feito, você vai ter uma colheita lá na frente. Entende? Então, empatia tem a ver com isso também. Ser empático com as pessoas tem a ver com isso também, né? Ter essa força no auxílio com as pessoas, né? Aceitar a vulnerabilidade, aceitar que você não é forte, meu irmão. Não, que isso? Eu não posso chorar, não, eu não posso ser isso, não, eu não posso, não, aceita que você não é forte. O apóstolo Paulo, nesse texto, 2 Coríntios capítulo 12 aqui, ele entendeu que ele não tinha tanta força quanto pensava que tinha. O apóstolo Paulo que orava, gente era curada. O apóstolo Paulo que orou e um menino ressuscitou, você já viu isso em Atos capítulo 20, e através da oração dele o menino ressuscitou. Mas ele tinha um problema na vida dele, que ele não conseguia se livrar desse problema de forma alguma. E ele orava a Deus, pedia a Deus para livrar ele desse problema, e Deus falou assim, Paulo, não vou fazer isso. Eu preciso que você reconheça sua fraqueza todo dia. Eu preciso que você dê cara com isso todo dia para você ver o quanto você é fraco e o quanto você depende da minha graça. Aí ele falou assim, aí ele termina falando assim, de boa mente então, então de boa mente eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Então eu vou aceitar de boa as minhas fraquezas, minhas limitações, as minhas perseguições. Eu vou aceitar porque eu sei que é Deus que me sustenta.
Não vou ficar desesperado com isso mais, não vou insistir com Deus mais sobre isso. Eu vou aceitar essa condição porque Ele garantiu para mim que Ele está me fortalecendo, mesmo em meio a essa situação toda. E aí então Ele foi fortalecido. Quando a gente é fortalecido em Deus, os potifares da vida podem se levantar, os irmãos traidores podem se levantar, os buracos, as cisternas, né, podem ser cavadas. Quando a gente é fortalecido em Deus, a gente resiste, mas não resiste na nossa força, resiste na força dele. Entende? Então seja forte, meu irmão. Seja forte no seu quarto secreto, falando com Deus sobre as suas lutas, sobre os seus desafios, colocando diante do seu, meu desafio é esse. Eu não estou aguentando mais, para mim está difícil demais. Está muito difícil para mim essa situação. E Deus vai te fortalecer cada vez mais. Você vai olhar para o problema e não vai se sentir desanimado. Você vai saber o seguinte, não, Deus está acima desse problema. Deus está acima dessa situação. Né? Ser forte também diz respeito a buscar ajuda. Muitas vezes eu vou precisar de ajuda. Vou precisar de ajuda, vou precisar de pessoas que peguem no meu braço direito, peguem no meu braço esquerdo e me arrastem para eu continuar a caminhada quando as minhas pernas não tiverem condições de ir mais. Isso também é ser forte. Então, o conceito de força, ele é muito amplo, né? Já deu para perceber. Em que você não está sendo forte? Peça a Deus para te ajudar nesse sentido. Mas lembrando que toda a nossa força vem dele. É Ele que desenvolve toda a força que precisamos para seguir nessa vida. Tá bom? Um forte abraço para você, para sua família aí, Juscelane e Alice, né? Irmã Ana Machado, Carlinha, todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um.